Olá, boa noite. Hoje nós estamos aqui novamente, eu e a Ju. Ei, Túlia, boa noite. Eu vou fazer o convite aqui para a Ju entrar. Ei, Carol, boa noite. Eu vou autorizar a Ju entrar para a gente poder dar seguimento a essas lives que nós estamos fazendo para falar sobre uma das fases do desenvolvimento tão importante, né? Nós estamos nessas lives focando aí no tema da adolescência. E hoje nós vamos falar sobre os vínculos e o adolescente, né? Nós vamos focar nos 3 tipos de vínculo, que são com os pais, com os amigos e o afetivo, tá? Então, peraí que eu vou autorizar a Ju entrar. Carol, saudades também de você. Aí. Ju. Aí. Tudo bem? Tudo, tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo? Tô sim. E aí, tudo bem? Tá, tudo ótimo. A gente tá se encontrando por live, né, Ju? São os nossos live, mensagem. Exatamente, é por onde a gente está se encontrando. Eu acho que a última vez que a gente se viu foi em março do ano passado, uma semana antes de começar Foi. A pandemia. Foi, literalmente uma semana antes. Foi lá na sua casa, foi aí na sua casa, né? Foi. E aí eu lembro que em março a gente falava assim, não, até junho. Foi quando a gente começou a pensar, a gente estava pensando nesse projeto, né? Estava pensando nesse projeto e aí a gente chegou até a fazer algumas divulgações, aí a gente parou com a ideia de voltar no segundo semestre, porque eu lembro de eu falar assim, nossa, se a gente ficar assim até no final do ano, a gente não vai dar conta. Dá, e tá vendo? Estamos dando. Tem que dar, né? De um jeito ou de outro, estamos dando conta. Tem que dar conta. É isso aí. Ju, eu estava introduzindo aqui sobre o tema, né, que a gente vai falar hoje. Semana passada a gente fez uma live. A gente sempre pede, assim, tanto a live que a gente pretende falar um pouco mais para os pais, quanto a que a gente pretende falar para os adolescentes igual a de hoje, mas nada impede aí dos pais e dos adolescentes participarem. Né? Na verdade, o assunto, eu acho que o assunto interessa, eu acho que o assunto interessa a pais, interessa adolescentes, educadores, né? A pessoas que trabalham com adolescentes em igreja, em vários, né? Então, eu acho que é um assunto que, para quem tem interesse, né, pelo tema, semana passada a gente falou um pouco, talvez, pensando um pouco nos pais, né? Mas hoje a gente pensou um pouco, falar um pouco em torno para os adolescentes, mas eu acho que é um assunto que na verdade atende a todo mundo que convive, né? Que tem um sobrinho, às vezes você não tem um filho, mas você tem um sobrinho, você atua na igreja, na sua igreja, na sua religião, né? Com adolescentes. Você é um adolescente, então eu acho que atende, de certa forma, ao público em si, né? Mas aquelas pessoas que lidam com esse público também. Sim. Aos nossos colegas, como você disse. Na verdade, então, essas lives, vamos falar assim, a gente está falando das relações
com os adolescentes, né? E da relação Uhum. deles, né, com eles mesmos. Então, assim, aí Isso mesmo. a gente consegue abranger tudo, né? Ju, eu acho que tem algum áudio ligado aí, ou é um som, ou é uma TV, Olha, acho que não. ou é eu que estou escutando a nossa voz. Pode ser, porque hoje eu optei não usar o fone, Tá, né? tá. Porque como eu falo muito alto, por natureza, eu acho que semana passada deu uma discrepância na nossa fala. Quando né? Então, quando eu falava, parecia que estava muito alto. Aí eu acho que as pessoas abaixavam. Então, Mas agora eu sumiu, Ju. Agora é, sumiu. pode ser só uma interferência. Eu desliguei, pode ser uma interferência. Mas tá ok, eu estou te escutando bem. E assim, eu peço às pessoas que estão aí presentes para dar um ok para a gente se vocês estão escutando bem, né? E elas vão falando para a gente se está tudo ok. E a gente tem esses truques aí do Instagram, né? Que tem um avião. Aí, ó, a Nina falou que está escutando bem. Ótimo. E aí a gente pede para poder, tem um aviãozinho, uma setinha aqui do lado direito, inferior direito. E que vocês podem compartilhar para o contato de vocês, porque aí a gente espera que contribua e que esse encontro chegue para mais pessoas, né? E a gente espera que de alguma forma contribua, né? Aí nessas relações com os adolescentes. Então, assim, Ju, como nem todo mundo que está hoje estava semana passada, né? Então, eu acho Uhum. que vale a pena a gente se apresentar um pouquinho, né? E depois falar, assim, da ideia que a gente teve, a gente compartilhar em primeira mão um projeto super legal que a gente já deu um spoiler, mas a gente não falou o que era, que a gente estava planejando isso para antes da pandemia, que não deu certo, que nós ficamos todos aí, né, perdidos, sem saber como fazer, o que fazer. E a gente vai poder falar um pouquinho desse projeto hoje. Mas antes, vamos aí nos apresentar, Ju? Você começa? Começa, né? Sou Juliana Baldo, né? Sou psicóloga há mais de 15 anos, trabalho com adolescentes há mais de 15 anos, né? Desde quando eu era estagiária, eu trabalhava já com adolescentes, como educadora social, e fui aí, né? Os caminhos da vida me levou para a escola, então eu trabalho em escola, trabalho no meu consultório, né, com orientação de pais, terapia sistêmica, né, terapia de família, tenho formação em psicopedagogia e psicologia sistêmica, e é o que eu disse, né, na semana passada, né, a adolescência eu acho que ela nunca saiu de mim, porque eu gosto muito do trabalho com adolescente, né? Então acaba que quando a gente fala, né, do nosso projeto, que a Camila veio atrás de mim, né? Fazer um convite. Caçando só mais um trabalho, eu falei, você me chamou para almoçar, aposto que você vai me dar trabalho. Podia ter feito. Mas é um trabalho que tem sido muito prazeroso, né? É. Então é isso, né? A Ju falou um pouquinho da trajetória dela. Meu nome é Camila. Eu também sou terapeuta sistêmica, então trabalho com atendimento individual, casal e família. Hoje eu estou aí me focando muito em estudos sobre a teoria do apego, a terapia de esquema, até para poder entender como que isso repercute, né, na adolescência e na vida adulta, como que é a nossa primeira formação aí, né, como que acontece a formação da nossa personalidade aí na primeira infância. E eu fiz uma pós-graduação, TCC, né, no foco na infância e na adolescência. Então, adolescente é uma faixa etária que eu gosto de trabalhar demais, gosto muito de atender. Eu acabo me divertindo e também aprendendo muito com eles.
E resgatando também, assim, momentos bons que eu vivi na minha adolescência no meio desses atendimentos. E resgate também dificuldades. Então, eu acho que nesse contato aí com as minhas dificuldades, eu consigo, talvez, eles se sintam confortáveis aí também de trazer para mim a dificuldade deles. Porque eu também levo as minhas para o processo terapêutico como uma forma, né, Ju, que a gente fala de trabalhar essa questão de segurança, essa questão do assim, que a gente vê que é muito isso que o adolescente precisa, dessa validação, né? Que é Uhum. normal sentir, que é normal ter essa determinada emoção, né? Que é assim mesmo, Uhum. porque é uma fase, igual a gente disse muito na outra live, uma complexidade, né? A Ju quis traduzir aí o que a gente muito fala sobre dificuldade, ela sugeriu a gente traduzir por complexidade, com que tem as suas peculiaridades, né? Como as outras fases do desenvolvimento têm também. Uhum. Que também precisam de uma certa atenção, que também precisam de certos cuidados. Só que nós escolhemos aí fazer um recorte, né? Um recorte. Ju, talvez seria legal você abaixar o som um pouquinho. Aí. Vamos ver se melhora. Aí, isso mesmo. Melhorou? Deu uma melhorada. Pode abaixar mais um pouquinho. Eu acho que eu vou usar o fone e policiar meu tom de voz. Então vai. Então tenta. Tenta que se não der certo eu te falo. Porque tava aparecendo, parece que tava aparecendo a minha voz no fundo. Tava dando muito eco mesmo. Aí, ó, ótimo, ótimo. Melhorou, né, Michelle? Se eu, Dá um se, ok aqui se eu, pra gente. se eu falar muito alto, você vai fazendo assim, tá, Camila? Tá, pode deixar, pode deixar. Então é isso, assim, a gente entende que todas as fases têm as suas peculiaridades e o nosso recorte foi para a adolescência, né? Então essa é a ideia. E aí foi que no início do ano passado eu chamei a Ju e assim, eu vendo muito uma demanda no meu Vou te consultório. corrigir, não foi no início do ano passado, não. Foi no Foi final de final de 2019. Tipo, setembro, outubro de 2019. Foi. A gente ia lançar em abril do ano passado. Não foi isso? Isso. A gente chegou a lançar em março, a gente lançou em março, mas a pandemia, né, fez a Foi na gente semana. recuar um pouquinho. Exatamente. Na semana que a cidade de Belo Horizonte fechou, a gente tinha lançado. Isso, a gente fechou. Né? Fechamos. Chegamos até a divulgar no nosso Instagram, mas durou acho que 4 dias e a gente fechou. Mas como que veio esse convite meu, assim, para a Ju, né? Veio muito de uma necessidade minha a partir dos meus atendimentos dentro do consultório, né? O meu gosto de atender adolescente e, em alguns momentos, a minha necessidade de falar assim, eu pensava assim, gente, um trabalho em grupo em que eles vão poder compartilhar a experiência deles de igual para igual e com um ou dois, né, profissionais ali intervindo aquela comunicação, aquela possibilidade de novas experiências, de reflexão sobre aqueles comportamentos, sobre aqueles pensamentos que eles tinham, e um escutando isso do outro e tendo profissionais facilitando essa comunicação, eu pensei assim, vai ser é como se fosse um ensaio, né? Um ensaio que está ali protegido pelo um setting terapêutico, e a partir disso, quanta coisa eles podem aprender e levar isso lá para fora, né? Nas relações. E porque muitas das coisas eu compartilhava da minha história,
E eu via que quando eu compartilhava, funcionava, né? Eles se sentiam assim, acolhidos, se sentiam validados, se sentiam compreendidos. E eu falei, gente, se isso for feito, né, entre eles, isso vai ser melhor ainda, né? O resultado disso pode ser melhor ainda. E aí veio, eu convidei a Ju, porque ela também já tinha uma experiência de escola, né? E vendo assim a demanda diária e trabalhando num outro contexto que não era o meu, porque o meu era o contexto clínico de consultório, né? Ela trabalhando num outro contexto, eu falei assim, gente, ela vai ver assim a demanda diária, né, de perto desses adolescentes. Então, quem sabe a gente pode fazer esse grupo. E aí que surgiu, né, Ju, o Adolescendo, que é esse grupo terapêutico que a gente está lançando, assim, primeiríssima mão, porque agora vai, né? Nós tivemos que nos readaptar. Então, ele saiu do formato presencial para poder ir para o formato online, que é o que pode, que é o que a gente tem agora, né, Ju? É o que é possível, né? E só complementando, Camila, assim, que você não sabia, né? Assim, você conhecia a minha experiência em escola, mas você não sabia que eu já tinha trabalhado com um grupo de adolescentes, né? Trabalhei com um grupo de adolescentes na minha formação como estagiária, quando eu fui educadora social, a gente trabalhava com adolescentes. Trabalhei com adolescentes quando eu fui estagiária do Criança Esperança, Olha, em Belo Horizonte. Trabalhei com adolescentes e faço trabalhos de grupo na escola também, né? e aí eu Com sabia do adolescentes. trabalho de grupo da escola que você fazia, que eu tinha mais contato, era dos meninos que chegavam no colégio, do primeiro Dos ano, pequenininhos, né? dos De 6 anos, né? né? Que tinham um trabalho ali bem de psicoeducação emocional, esse eu sabia que você fazia. Só que, Uhum. né, gambá cheira gambá, né? A gente trabalha na terapia sistêmica, a gente fala isso, gambá cheira gambá. Então a gente vai farejando, né? E aí Atrai, né? atrai, Atrai. atrai. E aí quando eu falei com a Ju, ela pode até ter pensado aí 2, 3 vezes, mas para mim ela não verbalizou, não. Ela só falou assim: Nossa, Camila, mais trabalho. Eu falei: É mais trabalho e a gente é um trabalho que a gente gosta. Vamos? Ela, vamos. E aí a gente sentou para poder escrever. Então, assim, o projeto já está aí, né, Ju, formadinho. A gente está lançando em primeira mão. A ideia é que a gente faça 6 encontros semanais. Então, a ideia é começar no dia. Vou colocar uma Semanas, cola né? aqui. É. Nós colocamos para poder começar no dia 24 de março, que vai ser o primeiro encontro que pelo Zoom, então a gente vai usar a plataforma Zoom. E nesse primeiro encontro vai ter os adolescentes e um dos responsáveis, ou os dois, pelo adolescente. Então, nesse primeiro encontro, a gente vai se reunir para a gente poder escutar um pouquinho do que vem de demanda, tanto dos adolescentes quanto dos pais. Depois a gente segue com um encontro por semana, e aí vão ser 4 encontros só com os adolescentes. E a gente finaliza com o último encontro, que aí vai ter a presença de novo dos pais e dos adolescentes, até para a gente poder fazer uma avaliação, né, do que foi importante, o que não foi. Eu acho importante, Ju, a gente deixar claro que é um grupo terapêutico, mas não é uma terapia individual, né? Então, nosso foco ali é um ensaio, igual eu disse, num setting terapêutico relacional. E aí eu lembrei do Coimbra, naquelas palestras que ele deu, e ele falou muito assim, ele falou isso que me marcou, que a psicologia, ela viveu um momento lá no início dela, que o que era importante era a avaliação, assim, do quem eu sou. Então, o autoconhecimento vinha muito dessa perguntinha. E é uma pergunta muito usada até hoje, né? Quem eu sou? Mas ele fala que a psicologia veio caminhando e hoje ele vê que
Para eu entender como eu sou, para eu me conhecer, a pergunta é outra. É como eu me relaciono, Uhum. né? São as trocas, né? Então, Astro. E aí, Camila, eu acho que o grupo terapêutico, ele vai possibilitar as trocas entre os adolescentes, né? A gente percebe muito que essa troca, eu sempre falo isso, né? Que o adolescente, nós somos seres, e a gente percebeu isso durante esse período da pandemia, né? O quanto que a relação interpessoal, estar com o outro presencial fez falta, né? Então, sempre falo que nós somos seres de grupo, e o grupo é um espaço de troca e de aprendizagem. Não é um espaço onde você troca, onde é possível você se conhecer a partir dessa troca, né? Exato, que é a partir, né, com o outro, eu vou me identificar e eu vou me diferenciar. E nesse processo de identificação e diferenciação, eu estou me conhecendo, né? E a partir disso, eu vou observar o que está sendo adaptativo e o que não está sendo adaptativo na minha relação. E no grupo, eu vou estar com esse outro, que são esses outros aí, que têm a mesma idade que a minha, né? E eu posso aprender por modelo, né? E eu posso avaliar se aquilo em mim, aquela minha forma de relacionar está funcionando ou não está funcionando. Eu posso pegar uma coisa e algo mais interessante escutando um colega. E a ideia não é bate-papo com o colega, porque aí a gente vai ter a intervenção, né? Vai estar presente nos 6 encontros, eu e a Ju, para ajudá-los a nomear aquilo que vai aparecer, né? Porque não adianta só a gente se identificar, diferenciar, eles trocarem, porque isso eles fazem no colégio, faz isso nos encontros de shopping, faz isso na resenha. Mas com os profissionais, que somos nós duas, o objetivo é ajudar a dar nome àquilo que está acontecendo, né, Ju? Então, E transformar quando necessário, né? transformar quando necessário, né? Porque aí vai tá gente lá para poder contribuir para um outro olhar, né? Enxergar de uma outra forma, com outro ponto de vista. Então, Exatamente. E isso foi a necessidade. Então, assim, meu convite com a Ju foi a partir para a Ju, foi a partir da minha necessidade dentro do consultório. Eu senti que isso poderia ajudar quem não estava num processo terapêutico individual, o adolescente que não estava, e aqueles que estavam, poderia dar um salto ali, talvez naquele processo terapêutico muito, muito maior, né? Então, assim, fica aí o convite, né, para todos. A gente está lançando em primeira mão. Então, assim, agora que a gente... Tá me escutando? Mas é importante dizer a faixa etária, né? Porque esse tempo etário que nós delimitamos, ele faz sentido exatamente para que essas trocas sejam entre pares, né? Não seja uma disparidade, porque a adolescência, como a gente disse semana passada, ela tem várias. E a gente sabe que nessa fase de desenvolvimento da adolescência, uma coisa é um adolescente de 12, outra coisa é um adolescente de 17, o adolescente de 20, né? Isso, e aí a gente delimitou, né? Então, nesse primeiro momento, o grupo que a gente vai abrir são para os adolescentes de 13 a 16 anos, são vagas limitadas, então a gente vai abrir apenas 7 vagas por grupo. Então, assim, depois, se a gente tiver aí uma demanda de 10, a gente vai pegar os 7 primeiros inscritos e depois a gente já deixa, né, Ju, na lista de espera, na possibilidade de um segundo grupo. Então, assim, vão ser 7 pessoas, 7 adolescentes na faixa etária de 13 a 16 anos, e as inscrições a partir de hoje vão estar acontecendo pelo Simpla
E todas as informações nós vamos fornecer aí, tanto no meu Instagram quanto no da Ju. E também aí tem o direct, aí tem o nosso WhatsApp, que também está no nosso Instagram. Então, vocês podem tirar dúvidas, podem fazer perguntas, né, sobre o grupo e também sobre a live, né, Ju? A gente deixou isso muito aberto na live passada, porque a gente falou que a gente não consegue ler uma limitação das duas, que não consegue ler e passar ao mesmo tempo tudo que a gente programou para poder passar para vocês, mas depois a gente continua disponível e tem o grupo, né? Nós estamos com um grupo VIP, então é só vocês acessarem um link da nossa bio no Instagram, que vocês já caem automaticamente aí no nosso link, que é no grupo de WhatsApp, em que a gente compartilha todos os dias conteúdo sobre a adolescência e a participação no grupo é gratuita. Então, é uma outra forma da gente estar aí interagindo também. Acho que eu falei tudo, né, Ju? Tem mais alguma coisa? Acho que sim. Não, acho que você falou, sim. Até demais. Falou tudo que estava... Um pouquinho só um pouquinho. Então, vamos trabalhar agora? Que eu acho que o pessoal entrou na live para poder escutar sobre os adolescentes e seus vínculos, né? Exatamente, né? E aí a gente... eu acho que é importante a gente dizer assim, olha, a gente sempre tem que tentar delimitar o assunto, porque ele é amplo demais, né? Então a gente escolheu 3 vínculos para falar hoje, né? A gente vai falar... eu chamei do amor e suas variáveis, né, na adolescência, a amizade, né, que são os grupos, e a relação com os pais, né, Camila, que a gente pensou delimitar um pouco, porque a gente sabe que, né, a gente tem tantas coisas aí para falar da adolescência e tecnologia, adolescência e redes sociais, então assim, é muito, né, e aí... Olha para você ver um pedido, depois que eu lembrei, não sei se a pessoa vai estar aqui hoje, ela me mandou um direct pedindo para poder falar sobre o adolescente institucionalizado. Olha para você ver, é um outro contexto, uma outra realidade que fica aí, a gente agradece aí, né, o pedido, talvez seja um assunto para a gente poder tratar em outra live, porque olha para você ver, é outro tipo de relação, é outro tipo de... exatamente, né? E que eu acho que a gente pode futuramente pensar, né? Até assim, vamos convidar alguém, né? Porque de fato... Eu já trabalhei na área da segurança pública com prevenção de criminalidade de adolescentes, mas eu nunca trabalhei com adolescente institucionalizado. Realmente não é uma experiência que eu tenho. E é difícil a gente falar de um lugar que a gente não tem experiência, né? Porque é confortável falar desse lugar que nós estamos hoje, porque a gente está falando dos adolescentes que a gente trabalha, que a gente convive, né? Que faz parte do nosso campo de estudo. E a gente sabe, como a gente falou, que as adolescências são múltiplas, né? E de acordo com o contexto, ela vai mudar, né? E aí eu acho que vale depois, né? A gente pode pensar nessa possibilidade de convidar alguém de acordo com os temas, porque de fato a gente não consegue, eu brinco, né? A gente não consegue ser especialista de tudo. Não consegue. A gente conhece como psicólogo um pouquinho de tudo, mas eu acho que para falar de um lugar confortável e com propriedade, né? A gente precisa estar na área, estar na atuação, estar no campo. E eu acho que são profissionais que trabalham com adolescentes institucionalizados, seja de qual forma for, né? Realmente são profissionais tão competentes quanto, né? Mas que de fato fala de um lugar também muito próprio. Exato. Né? Seguro, Que requer. né? Porque tem. Exatamente. Então, essa é a nossa. É seguro por quê? Porque é familiar, né? Exatamente. Essa é a grande busca do adolescente aí, né? A grande busca deles é de todos nós, tá vendo? Na vida. Então, tem coisas que são universais. A busca por um lugar seguro, que a gente às vezes não entende o que os adolescentes estão querendo, é uma busca de todos nós. Mas cada um tem uma forma de buscar isso. Exatamente. E aí eu acho que a relação com o outro, nas suas múltiplas formas do amor, né? E que às vezes é tão incompreendido, o adolescente se sente muitas vezes incompreendido nas suas relações. Eu acho tão bonito o sofrimento do amor na adolescência,
né? É tudo, e às vezes a gente desqualifica esse amor, dessa paixão, das frustrações amorosas, né? Muitas vezes a gente não acolhe esse amor, né? A gente às vezes banaliza, fala, ah, é só mais um, só tá, É só tá no começo. exagerado, é É exagerado. exagerado. E na verdade não é, porque esse lugar seguro, né? Essa primeira experimentação do amor com o outro, que não é o outro do pai, o outro da mãe, o outro familiar. Claro que as relações de amizade, a gente vai falar um pouquinho mais na frente, é também um treino para as relações afetivas. Eu sempre falo isso pro adolescente que eu atendo, né? Eu sempre falo com ele assim, olha, se às vezes tem uma relação de amizade muito é, simbiótica, né? Muito grudenta. Isso é um indício de como vai ser o treino das relações afetivas dele também. Então, se ele tem uma relação de amizade muito simbiótica, isso já nos mostra. E aí, os adolescentes que estiverem assistindo, eu sempre falo com o adolescente que eu atendo, eu observo muito as relações de amizade, porque as relações de amizade, como eu estabeleço as minhas relações de amizade, já me dão um indício de como eu vou estabelecer minhas relações amorosas. E é claro que as primeiras relações amorosas, elas são de expectativas, elas são de sonhos, né? Eu brinco, se nós adultos não começamos um relacionamento pensando no fim, o adolescente vai começar? Claro que não, né? Então, essa troca com o outro, esse primeiro experimento afetivo, né? Onde ele direciona, a psicanálise fala muito disso, apesar de não ser o nosso campo, né? De atuação, a psicanálise, mas a gente acaba que quem trabalha com criança e adolescente lê um pouco desse desenvolvimento também. Fala, bebe da fonte, não tem jeito de fugir, né? Que de fato é uma escola. Então, esse direcionamento desse autoerotismo ao erotismo dirigido ao outro. E às vezes eu vejo que quando a gente fala autoerotismo, como que, né, todo mundo já regala o olho. Então, a gente está falando de relação sexual? Não, a gente está falando de relação afetiva, né? É em um encontro com o outro, né? Então, como que a gente precisa entender essas manifestações afetivas, né, do adolescente como algo muito singular, muito próprio, né? E como que essa identificação, como que ele busca esse interesse, né? E como que isso traz conflito para ele? Traz angústia. O adolescente entra em sofrimento muitas vezes, de fato, e aí é interessante o adolescente observar muito isso, assim, eu nunca namorei, vamos dizer assim, o adolescente às vezes fala comigo, ah, Juliana, eu nunca namorei, eu vejo como que eles sofrem, né, com os primeiros treinos amorosos, a angústia, a expectativa. Então, no consultório eu vejo muito, assim, os meninos, assim, que os amigos estão pegando e ele ainda não está pegando, ou então ele, assim, é, eu lembro muito de um caso, assim, e a gente se diverte com eles, né? Porque assim, a gente tem que acolher, mas a gente precisa mostrar para eles que isso é natural, faz Por isso parte, que eu né? falo que eu dou risada demais. Então, o quanto que o adolescente, ele fica ali, assim, naquela expectativa, então ele, às vezes, atira para todos os lados, né? Tenta ficar com todo mundo daquela festa, tenta ficar com todo mundo daquele rolê, e às vezes ele não consegue. E aí ele sai dali, às vezes, com uma baixa autoestima, achando que ele é o único que não, né, que não agrada, que não faz sucesso. Isso vale independente do sexo, né? Não só os meninos, mas as meninas também, né? Que às vezes aquela coisa das primeiras paqueras, né? É, dos primeiros recadinhos, que tem sempre, é interessante que as relações dos adolescentes, elas são sempre mediadas pelos próprios amigos, né? Como que falta coragem, eu brinco com eles, como que falta coragem para chegar e se arriscar, né? Então eu mando, um colega que fala do seu interesse, que joga para ver se vai rolar mesmo, o quanto que é difícil esse primeiro passo da iniciativa, né? Então, o quanto que isso para eles precisa mesmo de treino, né? E às vezes a gente vê que os adultos não estão preparados para acolher. E eu acho que essa questão da relação com o outro, né? Como, passa também muito
traz muito os questionamentos. Então, a gente falou na semana passada das mudanças do corpo, do biológico, como que eu me coloco diante do outro sem ter esse espaço, né? Ontem eu atendi uma mãe muito angustiada com o filho de 13 anos, né? Com a privacidade que o filho de 13 anos está pedindo, né? Então, a questão da relação afetiva, da relação com o amor, com o outro, passa por esse autoconhecimento do corpo, como que o adolescente precisa ter espaço, né? Espaço para ele viver essa vivência, tanto no campo afetivo, mas também no campo sexual, que a primeira experiência sexual é comigo mesmo, muitas vezes. É com o meu autoconhecimento. Né, como você falou, das trocas, né? Como que eu posso trocar numa relação, né? Os pais às vezes ficam assim, nossa, mas falar de sexo com o adolescente, eu vou estar instigando. Não, a gente não pode esperar o adolescente muitas vezes perguntar. A gente precisa introduzir o assunto. E eu vejo a dificuldade que é para o adolescente, às vezes, conquistar um espaço de privacidade na casa. E aí é interessante que os pais falam assim, não, mas ele tem o quarto dele, mas ele não pode fechar a porta. Né? Ele não pode fechar a porta do quarto dele. Ele demora no banheiro, a gente bate na porta porque a água tá cara, a luz vai, né? Então, e são momentos de privacidade, são momentos em que ele está ali vivenciando a experiência dele com ele primeiro, para ele poder experimentar com o outro. Então, para eu me dirigir ao outro, eu preciso. Agora, é a adolescência nesse momento, né? Então, eu vejo quanto que eles querem, pedem e precisam de um acolhimento sem julgamento, né? E eu vejo, né, Ju? A gente volta a falar disso. Porque essa experimentação toda que você fala, né? E que aí a gente dá o nome de ficar, né? Você tá namorando? Não, eu tô ficando, né? Eu nem sei se é ficar mais, né, gente? Se tiver algum adolescente na live, escreve aí se é ficar, porque eu já não sei mais se é ficar. Ficar era na sua época, viu, Camila? Não, mas eu ainda não escutei nada de diferente, não. Então é isso. Se tiver algum adolescente na live, avisa pra gente, porque eu não escutei ainda nenhuma outro termo, outra gíria, não. Vamos no ficar. Se tiver adolescente, compartilha com a gente aí. Se tiver profissionais, pais que já escutaram outra coisa sem ser o ficar, compartilha, porque a gente precisa aprender, né, Ju, também. Apesar que eles estão reclamando muito que eles estão sofrendo com isso na pandemia, né, Camila? Porque como que eu fico se eu não tenho encontros presenciais? Claro que os encontros virtuais hoje é uma crescente em qualquer faixa etária, até né? namoros virtuais. Mas eu vejo quanto que eles o que eu tenho ouvido dos adolescentes que eu atendo no consultório, na escola, é o quanto eles estão sem essa possibilidade do encontro no shopping, sem essa possibilidade da resenha na casa de um amigo, um crush. Aí, ó, a Léo lá de Jaíba falou, um crush. É o meu crush. Né? Então, assim, como que eles estão sofrendo com o distanciamento e isolamento social, exatamente porque é muito difícil esse início. E esse início na rede social, né, tem aí os aplicativos de relacionamento, uns falam que não pode entrar menor de idade, eu ainda nem sei se tem aplicativo de relacionamento para adolescente, não sei, espero que não, espero que não, mas exatamente pelos riscos, né? Também. Pelos riscos, né, que a gente sabe que as redes sociais. Mas o que eu tenho escutado na minha experiência é o quanto que tem sido mais difícil ficar. Porque não tem. Muitas famílias fizeram a opção do isolamento total, do distanciamento total. E não tem, então, não tem a escola, que é o espaço onde acontecem os primeiros encontros amorosos, na escola. Né? E eu vejo os pais, às vezes. Tá namorando na escola. Eu falei, gente, adolescente namora onde? É na escola, né? É ali que é a vida social dele, muitas vezes. Assim no shopping. As comunicações aí que aparecem os cupidos, que fala de um, fala para outro. Isso, né? Tem os pontos corretos. Exatamente. E talvez essa falta de espaço, né, para que isso possa acontecer com o distanciamento social, tem deixado os adolescentes mais fragilizados, né? O que eu vejo no consultório, no atendimento de adolescentes,
é essa dificuldade, que como que eu vou ter troca se eu não tenho espaço de troca? Eu não tenho a escola, eu não tenho o shopping, eu não tenho aqueles encontros na casa dos amigos no sábado à tarde, as resenhas. Então, de fato, até eu ficar para o adolescente na pandemia ficou mais complexo. E a gente achou, né, Ju, no início, a gente achou assim, nossa, talvez para o adolescente seja um pouco mais fácil, porque eles já estão muito adaptados a isso, né? E tem os jogos que eles se relacionam pelos jogos que é online, né? Tem os aplicativos, o WhatsApp, as redes sociais, né? As redes sociais, que é uma forma de comunicação. E de fato né? Isso diminui um pouco, né? Isso facilita para uma aproximação. Mas a gente está vendo que eles falavam, né, de um lugar que eles nunca tinham experimentado, que era esse agora da pandemia, que é totalmente online, né? Então, antes eles queriam um online, mas existia o outro lado. Eu nunca tinha experimentado a privação quase que total desse encontro com o outro. E agora, não só os adolescentes, como todos nós, estamos experimentando isso, né? E se é difícil para gente, imagina para eles, né? Que depende de um pai para poder levar, e às vezes mora com o paciente, às vezes o pai é de risco, ou uma avó é de risco. E aí, na verdade, não tem espaço, né? Não tem espaço de encontro, não é onde o adolescente encontra. No primeiro momento aqui em Belo Horizonte não tinha nem shopping, não tinha nem praça. Agora ainda eu tô vendo alguns adolescentes, né, se organizando aí. Às vezes eles ficam 5, 6 dias mais isolados para poder combinar, para poder encontrar com os amigos no final de semana, e encontram no play do prédio, que é aberto, né? Mas não é a mesma coisa. Então, não esse paradoxo, a gente falou muito isso no último encontro. Esse paradoxo é uma coisa que permeia muito o adolescente, né? Tanto nos seus vínculos. Então, assim, ao mesmo tempo, por isso que o ficar, né, ou o crush traz isso, porque eu tô junto, mas eu não tô. Né? Tem muito essa ideia do eu tô junto, mas não tô. E o adolescente tem essa coisa do tô junto, mas não tô, que eu acho que é a grande dificuldade dos pais entenderem o ficar, né, Camila? Porque o ficar é um ensaio de um relacionamento. Eu sempre falo que eu me preocupo muito quando eu vejo os pais fomentando o namoro, no sentido daquele compromisso que é do mundo adulto, né? A gente tem que saber o que é o namoro adolescente, o que é o ficar adolescente e o que é o namoro das relações adultas, né? Das relações de compromisso. Então, ficar, ele é um espaço de seguro para o adolescente, quando a gente estava falando do espaço seguro, porque ele é, na verdade, um ensaio de comportamentos. Então, eu posso contar com o outro, mas o outro não precisa ter aquele compromisso que é o relacionamento de adulto, né? Que traz que traz de fato uma responsabilidade. Isso é difícil até para eles, assim, né, Ju? Essa experimentação é importante e esse compromisso às vezes é um pouco difícil, porque tem até a questão da identidade, do corpo. Isso também está em construção. Eu não sei o que eu vou apresentar para o outro. Então, quando você fala muito assim, da menina ou do menino que foi para uma festa, não ficou com ninguém, não conseguiu pegar ninguém, né? O quanto que eu vejo que aí isso vem a baixa estima e muito relacionada ao corpo, né? Porque eu não sei como eu vou me apresentar. Esse corpo, e também a gente pode falar do vestuário, isso vai ser aceito ou não vai ser aceito? Né? Tô agradando, né? O adolescente que eu atendo, ele fala muito assim, eu não sei se eu tô agradando, Juliana. Tô agradando ou não tô agradando? Então, quando ele tá experimentando, ele tá fazendo essa autoavaliação para depois ele ver qual que é um ambiente que vai ser seguro, vamos dizer assim, para ele pousar.
Então, eu lembrei de Exatamente. uma outra fala do Coimbra, que ele traz que o grande paradoxo, né, do adolescente é isso. Ele quer, ao mesmo tempo, isso é em relação aos relacionamentos com os pares e até com os pais e de amizade. Ao mesmo tempo que eles querem estar ancorados, né, completamente ali protegido, eles querem ir também. Então, eu gosto daquela metáfora também do Isamitiba, né? Que os filhos são como um navio. Então, assim, mas o Como navio âncoras, né? como âncoras, né? Na verdade, como um navio. Então, assim, Vi. qual que é a Uhum. função do navio se ele ficar apenas ancorado? Mas ele precisa de um momento ancorado para ele se reabastecer, mas ele precisa depois navegar, porque o navio ficar completamente ancorado, ele não tem função nenhuma ele ficar Não. parado ali. Então, Uhum. nos relacionamentos, o adolescente, às vezes, porque também quando envolve no relacionamento, né, Ju, é aquilo. É dia e noite, é muito grande, é muito intenso, né? Aí a gente vê essa necessidade aí de segurança. Ou tem aqueles que vão experimentando, experimentando, experimentando e não para em ninguém, né? Como uma forma também de achar essa segurança. Então, assim, não existe também um tipo de segurança. Eu costumo muito, eu estou perguntando muito isso nos meus atendimentos, até para adulto. Você já parou para pensar o que te traz na vida segurança, né? Que relação, que quais ou qual relação que te traz segurança? E se essa relação te traz segurança, o que ela tem que te traz segurança? É por isso que eu falei, Camila, no começo, assim, do quanto que a gente tem que ajudar o adolescente, né? Eu acho que eu sempre convido os adolescentes, sempre que eu atendo um adolescente com uma queixa, é muito comum, né? Eles queixarem, assim, nessas relações, seja amorosas ou de amizade, esse ponto de com quem, a quem eles querem, né? Com quem que eles estão querendo se relacionar. Então, eu sempre convido o adolescente a fazer uma reflexão. O que essa pessoa te traz? Que troca você estabelece com ela? Né? Porque o adolescente às vezes não consegue identificar. Então, é muito comum a gente perceber um direcionamento, às vezes, muito exacerbado, mas o retorno não é da mesma medida. Então, a gente tem dois pontos nas relações afetivas. A gente tem aqueles relacionamentos, claro, de paixão, que eles querem estar juntos, eles falam o tempo inteiro, eles se comunicam. Né? E na pandemia, eu vejo os adolescentes me contando assim, querem falar o tempo inteiro e eles têm assunto que não acaba mais, né? E assim, e os pais não sabem por que está tanto tempo no telefone, né? Que assuntos são esses. Mas tem essas situações, mas a gente tem também o contrário, onde um está dando mais e o outro não está, talvez, no mesmo ritmo, eu sempre falo, na mesma medida. Né? Então é interessante, eu sempre convido os adolescentes para atender essa senhora, o que você está trocando nessa relação? O que você está ganhando? Porque a busca do porto seguro, né, é muito nesse sentido. Sim, sim. E isso serve tanto para os relacionamentos afetivos, né, como de amizade. E isso é Uhum. individual, né? Por isso que a gente fala aí também das adolescentes, porque isso é individual, não tem como ser o que estabelece segurança para a adolescência. A gente não sabe, isso vai ser construída na relação, começa na relação dentro de casa, né? A gente entende como Uhum. que foi essa primeira infância, como que essa personalidade, ela começou a ser construída, né? Fato é que eu acho muito importante a gente deixar claro que o adolescente sempre vai fazer esse movimento aí, né? Que é o que o Coimbra fala. Ele quer ficar sozinho, ele quer ter, né, essa autonomia, por exemplo, para eu escolher, para eu poder viver esse tanto de coisa, essas experimentações, e isso é meu, e eu quero viver, e eu tenho direito, e eles lutam, muitos lutam por isso, e se lutam por isso, a gente fala que essa é a saúde mental, ainda bem que estão lutando por isso, Uhum.
Mas tem momento que eles ficam completamente infantilizados, que querem essa âncora, querem ficar ancorados. Mas às vezes eles mesmos se cobram, né, de ficar ancorado. Eu não quero isso, eu não podia querer isso, porque eu queria estar vivendo outra coisa, eu queria ir. Então, assim, esse vai ser um conflito interno e que a gente entende que isso gera uma confusão para os pais também, né? Que isso gera um conflito para os pais, porque eles também não sabem quando ir e quando recuar. Só que o que eu acho importante a gente dizer que os pais, da mesma forma que os adolescentes vão ter que experimentar, os pais também vão ter que experimentar. Vai ser uma construção. Eles também vão experimentar essa ir e recuar. Ir e recuar. Até que ponto eu deixo aquela privacidade, né? E até que ponto eu preciso intervir. Não tem como ter receita, né, Ju? Então, não tem. Assim, a gente já fala da relação com os pais, né? A gente entra no segundo vínculo. Eu vejo que essa questão do acolhimento e da privacidade, ela é um limite bem tênue, né? É difícil os pais sempre me perguntam, né? E os adolescentes às vezes ficam até meio bravos com a gente, né, Camila, nos atendimentos de família, quando a gente diz que os pais estão certos em alguns monitoramentos. Eu gosto de usar a palavra monitoramento, né? Então, assim, precisa de privacidade? Com certeza. Precisa de acolhimento? Sem dúvida. Mas precisa de monitoramento. No sentido, né? Então, o que é a privacidade do adolescente? Ele tem um espaço, mas isso não quer dizer que ele ainda tem total liberdade, porque ele precisa, às vezes, por exemplo, as redes, né, a situação da internet. Dependendo da idade, né, como a gente falou, a adolescência ela é diferente em cada idade também, né? A idade também faz uma diferença. Então, dependendo da faixa etária da adolescência, as redes sociais é campo de risco, né? Então, os adolescentes com 13 anos, por exemplo, ficam bravos quando eu falo que o pai e a mãe pode ter a senha de todas as redes sociais. Mas é para a segurança dele. Vai chegar um momento que ele talvez não precise, com certeza. Mas com 13 anos talvez seja ainda necessário, né? E aí que eu acho que entra a questão do acolhimento, porque o pai às vezes tem o acesso às redes sociais, lê algumas coisas que é própria do vocabulário, é próprio daquelas relações de adolescentes, e ele vem como diz uma mãe que eu atendi ontem, assim, ela falou assim, eu não aguento mais, Juliana, ela falar comigo que eu tô dando palestra. Né? Que aí os pais vêm com todo o discurso moral, técnico, científico, ético, gente, e faz parte das relações deles, né? Então os pais ficam horrorizados com a linguagem que o adolescente usa no grupo social dele. Gente, ele usa no grupo social, ele não falou com você. Que ótimo! Então ele sabe a diferença do que ele pode falar no grupo social dele, né? Nas relações de amizade, o que ele pode falar com os adultos. Olha, ele está tendo discernimento. Só que os pais ficam horrorizados com as linguagens, né? O vocabulário é chulo, é vulgar. Eu falei, gente, é conversa de adolescente. Você leu o que não precisava ler, né? Então, a gente precisa ter esse discernimento enquanto adultos, né? E pais, educadores, de entender que aquela linguagem é dos adolescentes, não é pra gente. Está dentro de um ciclo, de um grupo. Pertencidos naquele grupo, né? Então... E aí é o que eu acho que o adolescente fica arredio com a família. Porque se tudo que ele faz é julgamento, tudo que faz vira palestra, ele não quer mesmo. E aí ele se afasta, né, Camila? Você quer falar? E a gente entra nessa relação com os pais, né? Pais, que aí se a gente é isso, né? Se não tem uma conversa... Eu entendo, eu falei muito isso na outra live, que a gente entende também os pais, né, que eles estão vivendo outro momento de vida, né, que existe o choque geracional aí, né, enquanto o adolescente está vivendo uma total experimentação e instabilidade, os pais já estão num ciclo de vida que pede mais estabilidade. Mas o que a gente fala é que essa relação desses pais com o adolescente, ela precisa ser construída, né? E esse tipo de conversa que a Ju traz,
que é uma conversa aberta, entender que a linguagem deles com os amigos é essa, né? Isso vai facilitar essa conexão e vai diminuir essa desconexão. E aí os pais vão poder ser uma âncora, né? Os adolescentes vão, mas eles vão saber que quando o bicho está pegando e quando eles se sentirem inseguros, eles têm para onde ir, né? Porque são tipos de segurança diferentes. A segurança que eles buscam em relação aos pais é uma. Em relação aos amigos, que são os grupos e as relações, são outras, né, Ju? Então, Com assim, certeza. todas fazem parte e todas são importantes. Então, é isso que eu acho que é o ponto mais importante da gente falar sobre esse segundo vínculo que nós nos propusemos a falar, que são da relação aí pais com os adolescentes. Você acha que tem mais alguma coisa, Ju, dessa relação, ou a gente pode entrar para a terceira? Não, eu gosto de falar muito dessa questão assim, que é importante, na infância, os pais têm uma preocupação muito grande em fazer coisas de programas de criança. E eu vejo nos atendimentos o quanto é difícil para os pais, na adolescência, fazerem, às vezes, programas, né, que são do adolescente. E às vezes o adolescente não quer mesmo a companhia dos pais. E vai havendo um distanciamento nessa relação. Então, sempre quando eu atendo adolescente, eu atendo família. Né, Camila? É um critério a gente atender família, não tem como abrir mão, tanto criança quanto adolescente. E eu faço esse combinado com o adolescente, sempre nos atendimentos, né, do consultório, quando eu sou procurada, eu sempre falo com eles, olha, em alguns momentos a gente vai trazer seus pais, etc. E falo isso para os pais também. Então, eu sempre, quando eu percebo que tá havendo esse distanciamento, pouco saudável, porque tem um distanciamento natural, mas tem um distanciamento que já é um indício de conflito, que é aquilo que a gente falou na semana passada, que não é um diálogo, né? É uma disputa. Então, eu sempre dou como tarefa que eles criem um momento de o filho vai fazer o programa do pai, ou vice-versa, da mãe, né? E os pais também vão fazer um programa do filho, porque eu vejo que há uma dificuldade de ter momentos de família com o adolescente. É natural que o adolescente, às vezes, eu vejo muito assim, entrou na adolescência, não quero mais, né? Não quero mais, porque eu quero ficar, às vezes, fazendo as minhas coisas, jogando os meus jogos, interagindo com os meus amigos. Mas eu falo que não precisa ser toda semana, porque eles também não querem toda semana, mas precisa ter um espaço, que seja uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. Então, eu vou sentindo um pouco como que é cada família para estabelecer esse propósito. E é interessante que, na verdade, os adolescentes gostam, né? Quando a gente propõe, desde que o pai os pais se propõem a fazer o programa dele, ele às vezes é prazeroso para ele. Ele quer essa companhia. Exatamente por aquilo que você falou, é âncora, né? É seguro. Mas eu sempre volto de novo naquela coisa. Não dá para ter julgamento nessa relação, nesses momentos. Não dá para ser psicoeducativo nesse momento, né? Porque senão tudo vira marcação, e aí isso afasta o adolescente. O adolescente realmente ele quer momentos prazerosos com os pais. Sim, sim. E não é só de marcação. De cobrança, né? Exatamente. E aí, às vezes, eu vejo muito assim, como eu trabalho em escola, a gente vê muito assim, né? O rendimento escolar vira padrão de conversa, né? Como que as relações começam a se basear só na cobrança, né? Então, assim, é o adolescente, então agora ele é responsável, então ele agora precisa disso, então eu espero isso. Então, começa a alimentar uma relação de cobrança. E o adolescente começa a bater também, né, Ju? Porque aí começa a ter aquele embate que a gente fala que sai de uma conversa e sai para um convencimento, que é vencer o outro. Exatamente. E aí a gente fala, a gente observa muito isso, porque
é muito característico do adolescente nessa relação, né? O adolescente começa a ter certeza de muita coisa, né? Nessa idade. Então, assim, são certezas absolutas. E quando os pais, eles entram de frente, entra assim, na cobrança, entra no julgamento, o filho acaba... o filho sai da posição de filho e o pai sai da posição de pai. E aí acontece uma quebra hierárquica aí, né? Então, assim, e aí começam os grandes confrontos, os grandes conflitos, um tentando convencer o outro. E a ideia não é essa. O adolescente, sim, tem uma dificuldade de escutar, né? E nessas certezas que às vezes é característico da adolescência, que em alguns pode virar até uma prepotência, né? Vamos entender isso como uma necessidade de segurança, né? Verdade. E se o pai se bater de frente com isso, o filho vai distanciar. Então, qual que é a outra forma que eu posso encontrar para poder comunicar, né? Se o filho também estabelecer contato, né? Se o filho não escuta bem, se o adolescente não escuta, vamos pensar também como que eu comunico, porque é interessante. É interessante, Camila, assim, às vezes o adolescente, a gente está nesse momento da pandemia, às vezes o adolescente chama os pais para ver uma série. O tema não interessa aos pais. Mas, às vezes, aquela série... A Léo até pergunta se a gente tem nomes, né? Séries para sugerir. Lá no grupo VIP, viu, gente? Entra lá no grupo VIP que a gente vai sugerir séries, filmes, né? Lá, porque aqui a gente não consegue. Mas, às vezes... A gente vai sugerir, às vezes, coisas mais para reflexões. Mas, às vezes, o adolescente quer chamar o pai para ver uma série... que é do gosto dele, do interesse, do temático dele. Às vezes ele usa a série para comunicar alguma coisa que ele quer conversar com os pais. Então, e os pais às vezes, não estou interessado, isso não gosto. Às vezes não precisa assistir a série inteira, né? Fazer maratona, aquelas, né, 5 temporadas. Mas assiste algumas, tira um dia para ver alguns capítulos que ele... Tenta entender o que ele está querendo trazer de conversa, né? De comunicação. Como que eu estou escutando também? E a gente sabe que existem assuntos que para alguns pais são tabus, né? Os pais têm uma dificuldade da adolescência dele de tratar determinados assuntos. E aí vai distanciando. Então a gente sabe sexo, drogas, a gente sabe, às vezes os pais falam muito desses. Eu volto de novo, eu gosto de falar dessa escuta do valor, né? Do que é moral, do que é ético, do que é certo. Sem escutar, às vezes, o adolescente tem o julgamento moral dele, ele tem o julgamento ético dele. Isso não quer dizer que é o meu, né? Mas eles têm um código, né? Quando você vai no próximo ponto, que é a amizade, né? A gente sabe que eles têm códigos entre eles. Ético, morais, né? Valores, inclusive, que eles trazem das famílias. Mas às vezes... os pais, né, não conseguem acolher determinados temas. E aí o adolescente fica sem referência. Ou melhor, as referências são as amizades. Né, Camila? Exato. E aí eu acho que tem uma frase aqui que eu até anotei da Gláucia Tavares, que também é psicóloga, nossa colega. Acho que a gente pode finalizar bem esse tema desse vínculo com os pais e entrar, né, Juna, da amizade, porque o nosso tempo está vencendo aqui também, né? E ela fala assim, ó, aos filhos cabe aprender a lidar com o aumento gradual de suas possibilidades. Aos pais a se sentirem menos executores. É preciso que eles aprendam a ficar na retaguarda, permitindo que os filhos expandam responsavelmente os horizontes. Então, eu acho que isso resume muito bem o que a gente falou dessa relação pais e filhos, né? Pais e filhos adolescentes. E aí a gente entra na amizade. Né, Ju? Você tá falando dessas regras, desses grupos, você quer dar continuidade?
É exatamente assim. É interessante a gente pensar como que o adolescente, os adolescentes, eles buscam essa identificação, né? Então, é muito difícil um adolescente querer se aproximar de alguém que tenha muita disparidade dele. Quando isso acontece, a gente tem que sempre tentar entender, levar o adolescente a entender como que está funcionando, né? Então eu vejo às vezes algumas queixas. Ah, eu queria tanto me aproximar de fulano. A gente escuta isso muito na escola, né? Ah, eu tento eu tento ser simpática com fulano, mas fulano não tem abertura, né? Não teve aquilo que a gente falou na semana passada, né? Não teve aquela troca, aquela empatia, mas o adolescente quer, e aí ele sofre, né? Então, eu acho importante assim, na verdade, nas relações de amizade, o primeiro passo é a identificação. E é natural que o adolescente busque aqueles que estão mais próximos do que ele traz dentro dele, do que ele traz de valores, de aspectos familiares. É difícil um adolescente buscar muito longe o que ele está procurando. Quando isso acontece, geralmente a gente tem um indício patológico de relações mal resolvidas, né? Vamos dizer assim. Quando o adolescente está buscando algo muito distante do que ele tem, do que ele traz do núcleo familiar, né? Ou do que ele traz da vida dele ali até a saída da infância, provavelmente algo está disfuncional, né, Camila? A gente usa muito essa palavra na sistêmica, né? Disfuncional. Então, eu vejo muito que a gente precisa observar no adolescente o que está disfuncional. Por que eu quero tanto algo ou alguém entrar num grupo? E às vezes eles usam aquela questão muito assim, aí você vai investigar. Pode ser um grupo mais popular, alguém que está tendo algum prestígio, e ele quer muito aquele pertencimento, e às vezes ele não consegue ver ali do lado um bom amigo, né? Às vezes ele está com uma baixa autoestima, e ele precisa buscar alguém mais forte, que parece para ele mais forte, né? Porque é interessante, o adolescente, ele fantasia muito esse porto seguro, muitas vezes. Sim, porque perdeu, né, os pais idealizados, né? Exatamente. Então ele acaba indo para a relação, buscando essas amizades, e geralmente quando você tem um adolescente com baixa autoestima, e eu acho interessante a gente falar disso, porque a gente fala muito na relação com os pais, a gente fala muito da identificação. O adolescente busca aquele que está mais... Só que o que nos chama atenção é exatamente os adolescentes que buscam o que está distante deles, e o quanto isso traz um grau de sofrimento para ele, né? Então eu vejo o quanto que eu quero ficar com aquele menino mais popular, ou ficar com aquela menina mais popular, ou o quanto eu quero ser amigo de determinado grupo na escola, ou de determinado, né? E a gente percebe quanto que isso para o adolescente diz muito dessa relação com ele mesmo, né? O quanto que eu preciso buscar no outro aquilo que às vezes está faltando em mim. Qual que é a minha necessidade? Então, assim, claro que isso pode falar de um processo de adoecimento, né, Ju? Quando a gente vê isso muito a longo prazo, né? Quando a gente vê isso persistindo demais, né? Quando a gente vê que está focado só nisso. A grande questão dos adoecimentos aí que a gente... A doença mental, de um modo geral, não só no adolescente, né, ela vem por uma questão muito rígida, né? Quando a gente tem só uma estratégia comportamental, quando a gente tem só uma visão, só uma forma de ver, quando a gente tem dificuldade de ampliar, quando a gente tem padrões inflexíveis. Então, assim... quando a gente vê esse adolescente indo para o extremo oposto, igual a Ju está dizendo, talvez é importante a gente, enquanto pais, né, que estão observando, que estão monitorando, a gente perguntar assim, qual que é a necessidade? Porque se ele está fazendo esse movimento, tem alguma coisa que não está sendo atendida naquilo ali que ele tem.
né? Então, qual Uhum. que é a necessidade? Então, se eu sou extremamente tímido, né? E quero aquela menina que é do grupinho popular, né? O que que eu tô querendo integrar? O que que tá faltando em mim e que eu tô querendo integrar? Né? E Uhum. aí os pais percebendo isso, os pais podem monitorar, pode ficar resguardando, né? E às vezes isso pode acontecer de uma forma tranquila. E pode ser que ele integre a ele esse outro lado, e às vezes isso vai se tornar algo saudável. Que no primeiro Uhum. momento pode ser angustiante, mas mais tarde pode ser saudável. Mas se a gente vê que Exatamente. essa angústia, isso está persistindo, isso está gerando sofrimento, isso está gerando alguns sintomas, aí que a gente precisa ficar, né, em alerta, né, em alerta para ver o que isso está sinalizando, né, Ju? Uhum. Porque essa Exatamente. necessidade de integração aí é importante. É aquilo, ao mesmo tempo eu quero estar junto, eu quero estar separado. É aquela metáfora da era glacial que conta a história dos porcos espinhos. E aí eles estavam, né, sentindo, claro, muito frio, muito frio. E eles entenderam que a forma que eles tinham de se proteger era que eles se juntassem, para eles conseguirem proteger lá do frio que eles estavam passando. Só que quando Uhum. eles se juntaram muito, eles começaram a se machucar, porque um espinho começou a encostar no outro. Até eles aprenderem a encontrar, e eu acho que isso serve para qualquer relação, acho que de amizade, né, Ju? A afetiva, com os pais, né? Pensando também no comportamento dos pais, a gente encontrar esse equilíbrio. Não é nem o de distanciar, porque senão a gente morre de frio, né? E nem Exatamente. o de aproximar demais, igual os porcos espinhos se aproximaram, que um começou a espetar o outro. Até Uhum. eles foram experimentando assim um meio termo que vai proteger do frio e que vai proteger do calor. Então, esse é o grande desafio. E da forma deles, dos adolescentes, é isso que eles estão tentando, né? É isso que eles estão Encontrar o buscando. equilíbrio, né? O meio do caminho. Mas aí eles vão de 8 a 80, né? E esse 8 a 80 faz parte nessa fase do desenvolvimento, para depois, no próximo ciclo de desenvolvimento, que aí a gente já fala da idade adulta, aí já é esperado a gente ter esse discernimento. E às vezes nem assim tem, né, Ju? A Nem Jaqueline da assim. interação sistêmica que fala que existe muito adulto que não é adulto, que é adulterado. Então, É, assim, que às vezes nem nós adultos conseguimos esse tipo de discernimento, esse tipo de equilíbrio. Imagina um adolescente, o quanto que isso é difícil. eu acho que essa metáfora, Camila, fecha bem hoje, assim, o quanto que eles vão de 8 a 80, o quanto que eles precisam, em qualquer relação, seja com os pais, né, como você disse, com os amigos, com as relações afetivas, né, romântico, que a gente fala, o amor romântico, né, as relações amorosas, e como que eu acho que a palavra é essa, a adolescência é fase de experimentação. É fase de treino para a vida adulta. Nada é definitivo, nada é estático, né? A nossa vida adulta não é estática, quanto mais a adolescência, que é um processo, né? A palavra adolescer, eu não lembro se eu falei isso na semana passada, mas adolescer vem do latim, que significa crescer, né? Então, para se tornar adulto, eu preciso crescer. E a adolescência é essa fase, é a fase do adolescer, do crescer. Então, a gente precisa ter essa paciência com o crescimento, né? E o adolescente também, ele precisa ter uma paciência com ele, porque eles são muito ansiosos por natureza, né? Eles querem tudo para ontem. Então, eu acho que é tudo esse processo mesmo do porco-espinho, assim, de tentar encontrar o meio do caminho. Sim, e eles só vão encontrar esse meio do caminho, que é a palavra que a Ju falou, que é experimentando, né? E cabe nós
que somos os adultos dessa relação, que hierarquicamente nós estamos acima, né? Cabe a nós acolher. E a gente, se tá difícil pra gente, a gente reconhecer as nossas dificuldades e pedir ajuda. Pedir ajuda para um colega também que é pai, pedir ajuda para um educador, pedir ajuda para um psicólogo, né? Pedir ajuda, porque assim, dificuldades a gente vai encontrar, né? A Com questão é como que certeza. eu vou lidar enquanto pai e mãe, como que eu vou lidar com elas, né, Ju? Então eu acho que é isso. Enquanto adolescente também, né? E como adolescente, como que eu vou lidar com as minhas questões? Então, às vezes, a gente fala assim, o pai ficar atento, mas o adolescente, ele pode ser o primeiro a pedir ajuda, né? Ele pode ser o primeiro a observar se ele tá bem com esse processo natural. Porque é um processo natural, mas para alguns pode se tornar mais doído, mais difícil, mais angustiante, e não precisa ser, ou pelo menos não precisa ser solitário, né? Pode ser no grupo adolescente. Exato. Então esse é o nosso grande objetivo aí, né, Ju, do grupo, é ter aí justamente essa troca, né? Nessa troca ela contribuir para essa construção do ser, né? Muito mais do que o ser, para eu poder construir uma forma mais saudável para eu poder estar seja com meus pais, seja com um relacionamento afetivo, seja nas minhas amizades. E a gente acredita Isso que mesmo. estando no grupo, né, isso pode ser um ensaio comportamental aí mesmo para um processo para o encontro mais assertivo, para eu encontrar uma forma mais assertiva para eu poder estar né? Mais saudável também, né? Exato. Então é isso, olha, dúvidas, perguntas sobre o grupo, né? Ou sobre temas, sugestões, manda pra gente. O grupo, então, ele vai começar no dia 24 de março. Semana que vem a gente vai estar divulgando muita coisa aí no nosso Instagram. E depois, no dia 17, a gente faz uma live. A gente ainda não sabe o tema que vai ser. Para depois, aí, na outra semana, a gente começar o grupo, né, Ju? Isso mesmo. Vamos trabalhar, né, Camila? Vamos trabalhar. Né, Camila? Vamos falar com os adolescentes, que é uma coisa que a gente gosta muito de fazer e ver o que a gente pode aprender com eles também, né, Ju? Isso mesmo, sempre trocando. Um beijo, obrigada. Obrigada Beijo, a todos, Camila, né, pela presença. Eu vou salvar a live tanto aqui no meu Instagram e também eu vou colocar no meu YouTube. Para quem quiser compartilhar e ver depois, vai ficar disponível. E no nosso grupo VIP também, quem quiser entrar, né? Isso, aí eu vou colocar a live lá também, tá bom? Então tá. Um beijo. Beijo, gente. Boa noite, Boa obrigada. noite. Tchau. Tchau.